Você sabe o que é endometriose? Pois é, muita gente já ouviu falar, mas pouca gente sabe o que é endometriose, como que ela surge no nosso organismo, o que ela causa no organismo feminino. Eu vou conversar agora com a doutora Vivian Ferreira do Amaral, que é ginecologista, e está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, aqui boa tarde, boa tarde a todos. Doutora, para a gente iniciar, o que é endometriose? E normalmente, se existe uma faixa etária ou não, qualquer mulher pode ter endometriose? Tá. Esse nome complicado, chamado endometriose, ela vem da origem do endométrio. Endométrio é a camada que recobre o útero na parte mais interna, que todo mês ele cresce, quando a mulher menstrua é o que sai como forma de menstruação. Mas parte das células que vêm desta camada interna saem pelas trompas e se alojam em locais que não é a sua origem. E isso forma os implantes de endometriose, pode levar dor ou infertilidade. Entendi. Agora existe faixa etária, porque as pessoas imaginam que endometriose é uma pessoa que já tem os seus 30, 40 anos, que tem. E muitas vezes não é assim. Ela pega toda a faixa etária da mulher na idade reprodutiva. Então, assim, ela é menos frequente antes da primeira menstruação, embora já tenha relatos de endometriose antes mesmo da primeira menstruação. Mas hoje um fato que tem nos preocupado muito é que as adolescentes podem ter em torno de 40% a 50% dos casos, mas leva-se de 5 a 7 ou até 12 anos para fazer o diagnóstico. Por causa daquela história de que cólica é uma coisa normal, que toda mulher pode ter. Nem toda cólica é endometriose, mas nós temos que observar quando ela fica progressiva, se a menina, adolescente, perde prova, perde aula por causa da cólica, a cólica é tão incapacitante que faz com que ela não consiga desenvolver suas atividades. E perto da menopausa, ou quando chega a menopausa, ela tende a estacionar. Então é bem nos anos reprodutivos. A faixa mais comum dela. Certo. Agora a questão da endometriose, por exemplo, existe, a gente sabe que existem inúmeros sintomas, né? E a cólica é um deles. Agora esses sintomas, eles podem de repente camuflar ou retardar o diagnóstico do problema? Podem. Alguns sinais que são importantes prestar bem atenção. Primeiro é a cólica. Se a cólica é incapacitante, ela tende a piorar no decorrer dos meses, porque às vezes a menina no início da menstruação tinha uma pequena cólica e convive normalmente com isso, mas de uns meses para cá essa cólica tem ficado mais dias ou mais intensa, um aumento no fluxo menstrual, embora algumas mulheres já tenham um fluxo mais aumentado em relação a outras, mas tem que prestar atenção se ela está com muito sangramento, que pode ser dessas doenças ginecológicas benignas, dor durante ou após a relação sexual. Às vezes algumas mulheres queixam de ficar até 24 horas após a relação com uma dor intensa, como se fosse uma fisgada nessa região dentro da vagina, alguma alteração intestinal ou urinária no período menstrual, alguma diarreia, dor para evacuar, especificamente nessa fase. Claro que podem ter outras situações, intolerâncias alimentares relacionadas, mas tem que observar se esse conjunto de sintomas não pode estar acometendo a mulher e piorando progressivamente. Certo. Agora a questão do não tratamento, né? De pessoas que não tratam, que sabem que tem ou que sabem que não tem também, e não tratam, que não existe um tratamento específico para o caso, não procurou ajuda médica. Nesses casos, a endometriose pode se tornar um nódulo sério, até mesmo um câncer, pode levar a uma gravidade maior nesse caso? Veja, ela atinge 10 a 15% da população geral em idade reprodutiva. Se a mulher tem dor, porque ou a endometriose leva a infertilidade ou leva a dor, dor pélvica, essa cólica pior, ou dor o mês inteiro. Tem mulher que tem dor na menstruação e fora dela. Ela passa o mês morrendo de dor. Claro que pode ter outras afecções, mas assim, no caso de situações onde ela tem uma doença mais profunda ou mais importante, se ela tiver dor pélvica e endometriose, ela tem chance de 60% a 70% de ter endometriose. Se ela não consegue engravidar, de 20% a 50%. Mas tem mulheres que são totalmente assintomáticas. Então, nessas assintomáticas, às vezes elas passam a vida inteira sem ter sabido que tinham pequenas lesões. O que dificulta é que a intensidade da dor não tem relação com a gravidade da doença.
Nem toda mulher que tem o que a gente chama de acometimento de múltiplos órgãos tem, às vezes, tanta dor quanto aquela que não aparece em exame laboratorial. Esse é o grande problema. Algumas ficam, assim, em depressão, com muita ansiedade, porque não aparecem ultrassom, exames de imagem, marcador, e a dor existe e ela não consegue manifestar para os familiares que ela sente a dor porque nada aparece. Então, qual que é o procedimento? Ainda realmente é fazer exames específicos? Isso, eu acho que o primeiro passo, as adolescentes, nós volta e meia fazemos algumas campanhas, algumas passeatas. O primeiro passo é saber que endometriose existe. As mães, as meninas, elas conversarem com outras meninas. E a partir do momento que ela tem uma cólica que incomoda, ela tem que manifestar para essa mãe, para uma orientadora da escola, para o pai, para alguém que ela tenha mais afinidade e pedir para consultar com o ginecologista. Porque o simples fato de pensar na endometriose pode ajudar a minimizar esse tempo de 5 a 12 anos. De repente é uma cólica por uma alimentação inadequada, né? Tem uma intolerância alimentar, resolveu a questão alimentar, passou a cólica. Às vezes são situações hormonais temporárias, que com alguma medicação, um anticoncepcional, hormonal ou não, podem melhorar e não ser endometriose. Mas ela precisa passar por uma avaliação para que o profissional possa norteá-la. Até onde deve ir, até onde tem que investigar. Certo. Agora, uma outra questão. Tratamento, existe cura, não existe tratamento e também a questão da infertilidade, né, que é muito importante. Isso é uma questão bem preocupante, até o que eu vou falar acho que pode até assustar um pouco, mas hoje, no que concerne a fertilidade, já tem um certo declínio do potencial de fertilidade a partir dos 30 anos. Não significa que as mulheres com 30 ou um pouquinho mais do que 30 não possam engravidar, mas já existe. Hoje a mulher, ela tem os trabalhos que não tinham no passado, né? Numa era medieval, digamos assim. Ou ela estava grávida, ou ela estava amamentando, engravidava de novo, amamentava e com 40 anos morria. Hoje as mulheres estão expostas a pelo menos 400 ciclos menstruais, perto dos 40, no máximo do passado. Se ela vivia grávida e amamentando, ela passava mais tempo sem menstruar, né? Então hoje não tem mais volta. As mulheres vão trabalhar, elas vão se especializar. Hoje os casais precisam, para chegar num consenso, os dois também terem essa realização profissional. O que nós temos é que correr com as alternativas para que, se as mulheres forem engravidar mais tarde, elas consigam e tenham menos risco. Então, essas mulheres que têm familiares que tiveram dificuldade de engravidar, essas mulheres que têm parentes de primeiro grau que tiveram endometriose, porque aumenta em 6 a 7% o risco de ter. Então pode ser hereditário, então? Pode ser, pode. Esse perfil hormonal de ter muito fluxo, de ter doenças ginecológicas benignas, como miomas, pólipos, isso tem um cunho familiar. Então as mulheres que já têm essa situação, vale a pena elas consultarem para evitar que chegue como é o meu dia a dia, infelizmente. A mulher que já teve inúmeras tentativas de engravidar sem sucesso, daí a gente consegue diagnosticar endometriose. Mas aí quanto tempo já não passou? São anos de sofrimento, daí os tratamentos são mais complexos, talvez tenha que fazer até um procedimento cirúrgico entre eles, às vezes tem que apelar para tratamento de reprodução assistida, que é o bebê de proveta. Então, assim, o quanto antes ela tiver conhecimento, se ela for sintomática de que ela tem uma situação dessa, hoje nós já podemos mais ou menos acompanhá-la, não precisa ir todo mês. Na verdade, se ela tem o diagnóstico, nós bloqueamos essa menstruação e fazemos um acompanhamento para ver se essa doença não volta, para poder ter uma atitude antes da tentativa dela. E a endometriose, ela pode surgir de uma forma imediata ou ela é a longo prazo? Por exemplo, se a mulher que está nos assistindo, ela vai frequentemente ao ginecologista, pelo menos 2 vezes por ano, faz todos os exames. Nesse intervalo entre uma e a segunda vez no ano, pode surgir? Pode, mas aí a gente sinaliza com a questão das dores. Aquela mulher que está fazendo o tratamento ou usa algum hormônio para evitar a gravidez e que percebe que mesmo usando certinho o hormônio, mas que ela está com o fluxo aumentado, porque normalmente o hormônio diminui o fluxo menstrual,
ou que ela tem cólica todos os dias da menstruação, coisa que ela não tinha. Então, vale a pena ela se observar. Se ela começa a perceber essas dores que não possuía, ou essas situações mais que a gente chama de agudas, vale a pena ela consultar o ginecologista. Vamos ver com a doutora Vivian, que está aqui no estúdio, doutora Vivian Ferreira do Amaral. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E está convidada a voltar mais vezes. Obrigada, estou à disposição.